o milagre que o médico não podia explicar. Mateus tinha apenas 27 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: leucodistrofia metabólica, uma doença rara e degenerativa que atacava seu sistema nervoso. Os médicos disseram que era uma questão de tempo até que ele perdesse a capacidade de andar, falar e finalmente respirar. Não há cura, repetiram, enquanto sua mãe chorava ao seu lado no consultório. A dor não era só física, era a certeza de que seus sonhos, seus planos, tudo desmoronava diante de uma sentença médica. Ele era um jovem trabalhador, mecânico de profissão, que adorava consertar motores e ajudar os amigos. Mas aos poucos as mãos começaram a tremer, as pernas enfraqueceram, e os episódios de desorientação se tornaram frequentes. Os remédios apenas retardavam o inevitável. Sua família, embora unida, não tinha recursos para tratamentos experimentais no exterior. A desesperança se instalou como uma sombra sobre a casa deles. Foi então que Dona Maria, uma vizinha idosa que Mateus sempre ajudava a carregar as compras, o abordou depois de mais uma crise. "Meu filho, você já tentou buscar ajuda onde Deus está?" perguntou ela, segurando seu braço com mãos enrugadas. "Na congregação cristã no Brasil, os irmãos oram com fé. Eu já vi coisas que nem médico explica." Mateus, que nunca tinha sido de frequentar igrejas, ouviu com ceticismo, mas algo na voz firme daquela senhora o fez prometer: "Vou pensar." Naquela noite, enquanto tentava dormir, lembrava-se das palavras de Dona Maria: "Onde Deus está." Ele não tinha mais para onde correr. No domingo seguinte, com a ajuda do irmão mais velho, Rodrigo, arrastou-se até a pequena congregação da CCB em seu bairro. Era um prédio simples, sem luxo, com bancos de madeira enfileirados e irmãos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. Não havia banda, nem telões, nem palmas. Apenas um silêncio respeitoso enquanto o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, abria a reunião com uma oração. Mateus sentiu algo diferente ali. Não era o barulho de uma multidão, mas uma paz que ele não experimentava há meses. Os irmãos cantavam hinos à capela, vozes unidas em harmonias simples, mas profundas. "Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar, pela fé em teu sangue, quero me salvar." Ele não conhecia as letras, mas as palavras entraram em seu coração como um bálsamo. Quando o ancião anunciou o momento dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um homem com lágrimas nos olhos falou de um tumor que desapareceu após orações. Uma senhora idosa agradeceu por ter encontrado forças para perdoar um filho que a abandonara. Mateus sentia o peito apertar. Será que Deus também poderia ouvi-lo? No final do culto, o ancião convidou aqueles que precisavam de oração a se aproximarem. Rodrigo o ajudou a se levantar e, com passos trôpegos, Mateus foi até a frente. Irmãos que nem conhecia o cercaram, colocando as mãos em seus ombros. "Irmão, em nome de Jesus, nós oramos pela tua cura", disse um deles com voz firme. Outro acrescentou: "O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode tudo." Mateus fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dor, mas de uma esperança que ele não sabia que ainda existia. "Senhor", sussurrou, "se o Senhor quiser, pode me curar." Os irmãos oraram com fé, citando passagens da Bíblia, clamando em união. Quando terminou, Mateus sentiu algo estranho, uma espécie de calor percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o envolvesse. Nos dias seguintes, ele continuou indo aos cultos, mesmo que ainda fraco. Os irmãos o visitavam em casa, oravam com ele, liam a Bíblia. Uma irmã chamada Clara, que trabalhava como enfermeira, explicou com paciência como a fé age além da medicina. "Deus não está limitado aos remédios, Mateus. Ele é o Criador do nosso corpo." Uma semana depois, durante um culto de quarta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens", Mateus sentiu as pernas formigarem. De repente, como se uma força invisível o impulsionasse, ele se levantou sozinho do banco. Os irmãos ao redor contiveram a respiração. Seus joelhos, antes trêmulos, agora sustentavam seu peso. Com lágrimas nos olhos, ele deu um passo, depois outro, e outro. A congregação inteira se calou e então, como um só, começaram a louvar a Deus em voz alta. "Glória a Deus! Aleluia!" exclamavam enquanto Mateus, chorando, caminhava até o centro da sala. O ancião, com os olhos brilhantes, pediu silêncio e disse: "Irmãos, hoje estamos vendo a mão de Deus. Não é poder nosso, não é mérito de homem algum. É a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo." Eles oraram novamente, agora em ação de graças, e Mateus, pela primeira vez em meses, sentiu certeza de que estava curado.
Os exames médicos que vieram depois confirmaram o impossível. As lesões no sistema nervoso haviam regredido. Os médicos, atônitos, disseram que era inexplicável. Mas Mateus sabia a explicação. Naquele domingo seguinte, ele se apresentou diante da congregação para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como Deus o havia livrado. Eu vim aqui sem fé, apenas desesperado. Mas os irmãos me ensinaram a confiar em Deus. Hoje não só estou curado, como tenho uma família na fé que nunca me abandonou. Pouco tempo depois, Mateus foi batizado nas águas, mergulhando na pia batismal como símbolo de sua nova vida. Quando emergiu, os irmãos cantavam feliz aquele que já lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, e ele sentiu que mais do que a doença, sua alma havia sido renovada. Hoje Mateus serve na mesma congregação. Ajuda a organizar os cultos, visita os enfermos e, acima de tudo, testemunha a todos que Deus ainda faz milagres. Sua vida é um lembrete de que, nas palavras do ancião, a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como nós queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, e muitas vezes, isso vai além do que podemos imaginar. Para quem passa pela CCB e vê Mateus, forte e sorridente, cantando os hinos com os irmãos, pode não saber da batalha que ele travou. Mas ele sabe. E sabe também que na simplicidade daqueles cultos, no amor daqueles irmãos e na fé que não vacila, está o poder de um Deus que não mudou. Um Deus que ainda hoje sarou um jovem chamado Mateus, não só do corpo, mas da alma. E foi assim que numa tarde de sábado, enquanto Mateus ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, um homem entrou na igreja com o rosto marcado pela dor. Era o senhor Antônio, um pai desesperado. Nos braços carregava o filho Lucas, um menino de 8 anos que há meses lutava contra uma doença rara nos ossos. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer. A criança mal conseguia se mexer, e a dor era tão intensa que até o toque mais suave a fazia chorar. Mateus reconheceu naquele olhar de Antônio o mesmo desespero que já havia sentido. Sem hesitar, se aproximou e colocou a mão no ombro do homem. Deus ainda faz milagres, irmão. Eu sei, disse com uma calma que só quem já viveu o impossível poderia ter. Antônio, com lágrimas nos olhos, contou que tinha ouvido falar da igreja, mas nunca tinha entrado. Era sua última esperança. Os irmãos se reuniram em torno deles, orando com fé. Mateus então pegou o menino no colo com todo cuidado e com voz firme começou a declarar: em nome de Jesus, esta criança está curada. Os ossos que estavam fracos se fortalecerão. A dor vai embora agora mesmo. O menino, mesmo fraco, olhou para Mateus com olhos brilhantes. E então, algo aconteceu. Primeiro foi um suspiro fundo, como se um peso tivesse saído. Depois, Lucas mexeu os dedinhos, algo que não fazia há semanas. Antônio, incrédulo, viu o filho tentar se sentar sozinho. E então, como se uma corrente invisível o puxasse, o menino se levantou. Trêmulo, mas de pé. Pai, não dói mais! Exclamou, abraçando Antônio. A igreja inteira explodiu em louvores. Alguns choravam, outros gritavam glória a Deus. Antônio caiu de joelhos, agradecendo. E Mateus, com os olhos cheios d'água, sabia que estava vendo mais uma vez o mesmo Deus que o havia levantado anos antes. Na semana seguinte, Lucas voltou à igreja correndo, brincando com as outras crianças. Os médicos, sem explicação, confirmaram: a doença tinha desaparecido. E assim como Mateus, Antônio e sua família se renderam a Jesus, batizando-se nas águas da igreja. Hoje, sempre que Mateus conta essa história, ele sorri e diz: Deus não escolhe quem vai abençoar pela nossa força, mas pela nossa fé. E quando a gente menos espera, ele mostra que ainda está no trono, fazendo o que só ele pode fazer. E assim, naquela congregação simples, entre pessoas comuns, o milagre continua. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são transformadas para sempre. Na mesma igreja, alguns meses depois, uma mulher chamada Ana chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Ela vinha de uma batalha longa contra a depressão, que a deixava sem forças até para levantar da cama. Os remédios já não faziam efeito, e os médicos tinham dito que ela precisava se preparar para uma vida de escuridão. Mas naquele dia, algo dentro dela gritou: vá à igreja. Lá tem uma resposta. Ana entrou tímida, sentou-se no fundo do salão e tentou esconder as lágrimas. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, ela sentia o coração pesado, como se uma pedra o apertasse. Mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se mãos invisíveis estivessem quebrando as correntes que a prendiam. De repente, ela se levantou, não por vontade própria, mas como se algo a puxasse. Com lágrimas escorrendo, Ana caminhou até o altar e caiu de joelhos. Senhor, se o Senhor existe, me tira desse poço.
Ela clamou em voz baixa, mas com uma fé que nem sabia que tinha. O pastor, ao vê-la ali, impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de morte sobre a sua vida. O Espírito de Deus está te libertando agora. Ana sentiu algo sair dela, como um peso que desabava no chão. E então, uma paz que ela não conhecia há anos encheu sua alma. Quando se levantou, era outra pessoa. Os pensamentos sombrios tinham sumido. O desespero, ido. No lugar, uma alegria que ela não conseguia explicar. Na semana seguinte, Ana voltou à igreja, desta vez com o rosto iluminado. Ela contava a todos que a encontrasse: Jesus me curou. Não foi psicólogo, não foi remédio e foi Deus. E assim, mais um milagre se juntava à lista daquela igreja. Mateus, que agora servia como obreiro, viu Ana e sorriu, lembrando de sua própria história. Antônio, com Lucas correndo ao seu lado, abraçou a mulher e disse: aqui a gente aprende que Deus não desiste da gente. Nunca. Porque ali, entre aquelas paredes simples, o sobrenatural tinha se tornado comum. Não por causa dos homens, mas porque Deus escolheu aquele lugar para mostrar que quando o povo clama, Ele responde. E cada vida transformada era uma prova de que mesmo nos dias mais escuros, a luz de Deus nunca se apaga. E a história continua, porque onde há um coração que crê, Deus sempre tem mais a fazer. Naquela mesma semana, enquanto Ana compartilhava seu testemunho com lágrimas de gratidão, uma jovem chamada Rafaela entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um peso invisível há anos, uma depressão profunda que a fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Os médicos tinham dito que era crônico, que ela teria que conviver com aquilo pelo resto da vida. Mas algo dentro dela gritava que não era assim que a história deveria terminar. Rafaela sentou-se nos fundos com os braços cruzados como se quisesse se proteger do mundo. O pastor, ao ver seu olhar perdido, fez uma pausa no sermão e apontou diretamente para ela. Hoje tem alguém aqui que a medicina desistiu, mas Deus não desiste de você. As palavras ecoaram no peito dela como um martelo quebrando uma parede. Lágrimas escorreram sem permissão. No final do culto, uma irmã se aproximou e, sem nem saber seu nome, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus vai te libertar hoje. Rafaela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. Quando o pastor chamou para a oração pelos enfermos, ela hesitou, mas uma força a levou para a frente. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e ela ouviu vozes unidas clamando: Senhor, libera esta filha. De repente foi como se uma corrente se rompesse. Rafaela sentiu o corpo leve, a mente clara. As sombras que a perseguiam por anos sumiram como fumaça ao vento. Ela começou a rir, a chorar, a pular. Eu estou livre! Eu estou livre! Gritava, enquanto as pessoas ao redor louvavam a Deus com ela. Dias depois, Rafaela voltou, mas dessa vez não como uma visitante, e sim como uma guerreira. Trouxe consigo o namorado, Vitor, um rapaz que havia se envolvido com drogas e estava à beira de perder tudo. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também, ela disse, segurando sua mão com firmeza. Vitor resistiu no início. Isso é coisa da sua cabeça, murmurava. Mas quando entrou na igreja e viu dezenas de pessoas como ele, com histórias de vício, traumas e derrotas, sendo restauradas, algo nele quebrou. Naquela noite, durante a corrente de oração, ele jogou no chão todo o dinheiro que tinha guardado para comprar drogas e clamou: Deus, se o Senhor é real, me tira dessa. E Deus ouviu. As semanas passaram e Vitor, que antes tinha olhos fundos e mãos trêmulas, agora ajudava a organizar os cultos de libertação. Rafaela, que não conseguia sair da cama sem chorar, agora liderava um grupo de jovens. Os dois se casaram na igreja, e seu testemunho se tornou um farol para outros que chegavam arrasados. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma mãe chamada Sônia orava desesperada pelo filho, Pedro, que estava preso há 3 anos. Ela já havia gastado todas as economias com advogados, mas as portas pareciam se fechar cada vez mais. Até que uma amiga a levou à Universal. Deixa Deus lutar por você, disse. Sônia começou a frequentar as reuniões das terças-feiras, onde o poder de Deus se manifestava de forma especial. Ela orava com fé, mesmo quando as notícias do presídio eram ruins. Até que numa sexta-feira à tarde o telefone tocou. Era Pedro, ligando de um celular emprestado. Mãe, me tiraram da cela. Os papéis foram assinados hoje, eu vou sair. O juiz, que antes era rígido, havia tido um sonho na noite anterior. Um homem de branco lhe disse para revisar o caso de Pedro. Ao abrir o processo, ele encontrou uma falha técnica que anularia a condenação. Isso só pode ser coisa de Deus, o juiz murmurara. Quando Pedro saiu da prisão, a primeira coisa que fez foi ir à igreja. Ao entrar, viu sua mãe de joelhos, chorando de gratidão.
Ele caiu ao lado dela e pela primeira vez em anos sentiu esperança. Porque ali, naqueles bancos simples, entre pessoas comuns, Deus estava escrevendo histórias que nenhum homem poderia inventar. Não eram coincidências. Eram milagres, sinais de que quando alguém clama com fé, o céu se move. E a cada vida transformada, a chama se espalhava. Porque Deus não se cansa de fazer o impossível. E a história, como sempre, continuava. Pedro não conseguia acreditar que estava livre. As grades, o cheiro de mofo da cela, os gritos noturnos dos outros presos, tudo parecia um pesadelo distante. Mas ali, abraçado à sua mãe com o cheiro de incenso e os cânticos de vitória da Universal, ele sentia que estava renascendo. Sua mãe, Dona Maria, levantou-se com lágrimas nos olhos e segurou seu rosto entre as mãos. Filho, Deus ouviu nossas orações. Você está aqui porque Ele não desistiu de você. Pedro assentiu, engolindo o choro. Ele lembrava das cartas que ela lhe escrevia, falando dos cultos, das correntinhas de fé, das promessas que o pastor fazia em seu nome. Na época, ele lia aquelas palavras com ceticismo, mas agora ali, sentia que cada palavra era verdade. O pastor se aproximou sorrindo. Glória a Deus, Pedro! Você é mais uma prova de que Ele está no controle. Pedro olhou para aquele homem que tantos anos antes havia orado por ele, mesmo quando todos diziam que o caso estava perdido. Pastor, eu não sei nem por onde começar, sua voz falhou. O pastor colocou a mão em seu ombro. Comece por aqui, agradecendo. Porque Deus não só tirou você da prisão, como tem um propósito para sua vida agora. E foi assim que Pedro começou a frequentar a igreja não mais como um caso perdido, mas como um testemunho vivo. Aos poucos, ele foi se envolvendo, primeiro só ouvindo, depois participando dos grupos de oração, até que um dia, sentindo um fogo no peito, subiu ao púlpito para dar seu depoimento. Eu era um homem sem esperança, mas Deus me resgatou. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Sua voz ecoava firme, e muitas pessoas na plateia choravam, identificando-se com sua dor e sua vitória. Mas o milagre não parou por aí. Pedro, que antes mal conseguia um trabalho informal, agora recebia oportunidades que não podia explicar. Um amigo da igreja, dono de uma pequena oficina, lhe ofereceu um emprego. Depois, um curso de mecânica pago por irmãos que acreditavam nele. Em menos de um ano, Pedro não só estava empregado, como ajudava a sustentar sua mãe, que tanto havia sofrido por ele. Um domingo, depois do culto, uma mulher se aproximou dele, segurando um menino pela mão. Irmão Pedro, eu ouvi seu testemunho semana passada. Meu filho está preso, e eu não tenho mais forças para lutar. Você acha que Deus pode fazer por ele o que fez por você? Pedro olhou nos olhos daquela mãe e viu o próprio passado. Não só pode, como vai fazer, irmã. Vamos orar juntos? E assim, a corrente de milagres continuava. Porque Pedro havia aprendido que Deus não salva só para tirar do problema, mas para transformar a pessoa em um instrumento de bênção. Sua vida, que já foi um deserto, agora era um rio que levava esperança a outros sedentos. Na Universal, ele encontrou não só a liberdade, mas um chamado. E cada vez que olhava para trás, via que não era ele quem tinha encontrado Deus, era Deus quem o havia encontrado, mesmo quando ele estava no fundo do poço. Porque assim é o nosso Deus, Ele não olha para onde estivemos, mas para onde podemos chegar. E quando uma vida se rende a Ele, os milagres não são exceção, são apenas o começo. A oração que moveu o céu. Os joelhos de Pedro e daquela mãe tocavam o chão da igreja, enquanto lágrimas escorriam entre súplicas. Senhor, o Senhor sabe o que é perder um filho. Ela chorava, e Pedro sentia cada palavra como um eco de sua própria dor. Mas dessa vez não era desespero, era fé. De repente, o celular da mulher vibrou. Uma mensagem do hospital, sinais vitais estáveis. Reação inesperada. Ela tremia, incrédula, enquanto Pedro sorria, sabendo que aquele era apenas o primeiro passo. 3 dias depois, o menino acordou. Os médicos chamaram de recuperação inexplicável. Pedro e a mãe sabiam a verdade, Deus havia escrito outra história. Anos depois, aquele garoto, agora um jovem, batizou as mãos na mesma igreja, escolhendo servir onde um dia foi salvo. E Pedro, de braços dados com a mãe que já não chorava, entendeu: Deus não apenas resgata, Ele multiplica. Reflexão: às vezes pensamos que os milagres são apenas para nós. Mas e se forem por nós? E se cada cura, cada livramento, for uma semente para que outras vidas floresçam? Pedro aprendeu que a maior bênção não é ser salvo do mar, mas tornar-se um farol para quem ainda naufraga. Lição: Deus não muda seu passado, mas pode reescrever seu futuro, e usar suas cicatrizes para iluminar o caminho de outros. O milagre não termina quando você é livre. Começa quando você escolhe ser ponte.